Queridos amados irmãos, quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quero compartilhar com você, neste momento, uma palavra do Senhor, uma reflexão para o teu coração neste momento. Louvado seja Deus. Eu quero titular essa reflexão, louvado seja o nome do Senhor, como a importância do clamor. Vamos estar falando, nesse momento aqui, um pouquinho da importância do clamor, ou seja, da importância da oração, da importância de um servo de Deus, de uma serva de Deus, estar clamando ao Senhor nosso Deus, nos momentos, não só tão somente nos momentos difíceis da sua vida, mas também, meus amados irmãos, a cada momento das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu isso, louvado seja o nome de Jesus, com o povo de Deus, o povo de Israel, para a honra e a glória do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, nós encontramos na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, vários relatos, do povo de Deus, ou seja, da nação de Israel, nos momentos da qual estava passando por dificuldades, eles clamavam a Deus e Deus respondia. Meus queridos, nós sabemos que nos momentos mais difíceis que a nação de Israel, o povo de Israel passava, era justamente, louvado seja o nome do Senhor, quando o povo de Deus desobedecia, louvado seja Deus, os mandamentos do Senhor, ou seja, os estatutos, a lei do Senhor, quando desobedecia a palavra do Senhor, então vinha sobre eles, louvado seja o nome de Jesus, a escravidão, vinha sobre eles, louvado seja o nome de Jesus, as guerras, vinha sobre eles outros reis, ou seja, vinha sobre ele, louvado seja o nome do Senhor, outros países circunvizinhos, e oprimia o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor por causa da desobediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, vamos estar aqui relatando um pouco, louvado seja o nome de Jesus, de alguns versículos da palavra do Senhor. Louvado seja Deus, que se encontra no livro do Êxodo. Louvado seja o nome de Jesus, no capítulo 3. Louvado seja Deus. Falei livro do Êxodo, capítulo 3. Vamos estar lendo algum versículo da palavra do Senhor para que possamos entender um pouco a importância do clamor. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos entender, meus queridos amados irmãos, um pouco aqui, e eu vou estar voltando mais um pouquinho atrás, também no mesmo livro, no livro do Êxodo, capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, que vai nos falar, vai nos narrar da trajetória, louvado seja o nome do Senhor, da nação de Israel, aleluia, glória a Jesus, dentro do Egito, quando a nação de Israel estava peregrinando dentro do Egito, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, quando estava convivendo dentro do Egito. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a trajetória da nação de Israel passou um bom tempo, um bom período dentro do Egito, sendo escravizado. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos estar fazendo menção da palavra do Senhor. Eu vou estar frisando alguns versículos aqui, para os amados irmãos entender a importância do clamor. Glória seja dada o nome do Senhor. Que diz assim, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro,
sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, em Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferizeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glória a Jesus. Queridos, aqui a palavra do Senhor nos fala claramente, né, que Deus ouviu atentamente o clamor do povo de Israel. Queridos, a palavra do Senhor nos diz, louvado seja o nome do Senhor, no mesmo livro, no livro do Êxodo, capítulo número 2, louvado seja o nome do Senhor, e nós sabemos um pouco da história de Moisés, da qual quando Moisés estava no Egito, e a Bíblia vai nos narrar, vai nos dizer que certa época estava Moisés, louvado seja o nome do Senhor, no Egito, e viu, louvado seja o nome do Senhor, um egípcio maltratando um dos seus irmãos, um dos seus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia diz que Moisés vai e fere ao egípcio e enterra, louvado seja o nome do Senhor. E no momento que ele matou aquele egípcio, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Moisés agora, ele foge com medo do faraó, louvado seja o nome do Senhor, com medo de morrer, com medo que o faraó viesse ali matar, porque ele tinha matado um egípcio
e ele era da linhagem do povo de Israel. Moisés era da linhagem, louvado seja o nome do Senhor, dos hebreus, né? Foi nascido e criado pela filha do faraó, mas a sua descendência era hebreia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que agora Moisés larga o Egito e foge, né? Foge com medo, passa e ali passa uma temporada, louvado seja o nome do Senhor, no deserto, e se encontra ali em Midian. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, no capítulo número 2, que após da morte do faraó, aquele que buscava a matar a Moisés por causa do delito da qual que Moisés cometeu, né? O homicídio que Moisés cometeu ali no Egito, aquele rei do Egito, o faraó, viera então a falecer, veio a morrer, e a palavra do Senhor nos diz que quando a nação de Israel, louvado seja o nome do Senhor, que aquele rei, ou seja, o faraó do Egito que oprimia a nação de Israel severamente, louvado seja o nome do Senhor, porque a nação de Israel, naquele momento, ela, cada dia que se passava, ela se multiplicava mais e se fortalecia. Então, o faraó, ele oprimia o povo para que o povo não viesse a crescer, a se desenvolver dentro do Egito e viera a tomar, ou seja, a governar o Egito. Então o faraó oprimia o povo severamente, com castigo severo. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados, que o faraó morreu, né? O faraó morreu e então entrou outro rei, né? Entrou outro novo faraó. Então a nação de Israel agora se folgou um pouco, porque a nação de Israel, meus amados irmãos, era severamente castigado, que não tinha nem tempo de buscar a Deus, não tinha nem tempo, aleluia, de invocar o nome do Senhor, porque era castigado. E muitas das vezes, por causa também da opressão, do castigo, o povo estava fadigado e até mesmo relaxadamente em buscar a face do Senhor, ou seja, relaxadamente em clamar ao seu Deus, em buscar auxílio do soberano. E a Bíblia vai nos dizer que agora então o faraó morre, né? Aquele que oprimiu o povo de Israel, e agora folgou-se, ou seja, deu um pouco de tempo para a nação de Israel se afogar mais um pouco, para então começar a buscar a Deus, ou seja, para o povo de Israel começar a clamar a Deus. Então, meus queridos, a palavra do Senhor nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que agora, quando o povo de Israel parou mais um pouco da escravidão, né, sobrou mais agora um tempo, e o povo de Israel, louvado seja Deus, a nação de Israel, o povo hebreu, agora começou novamente a clamar o seu Deus, a buscar o auxílio do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados, louvado seja Deus, no capítulo número 2, que a nação de Israel agora começa a clamar a Deus, ou seja, a nação de Israel começa agora a voltar a procurar, louvado seja o nome do Senhor, aos caminhos do Senhor. A nação de Israel agora começa, louvado seja o nome de Jesus, a procurar até intimidade com o Senhor nosso Deus. Então estar aí, meus queridos, a importância da oração, estar aí a importância do clamor. Quando a igreja, louvado seja o nome de Jesus, ela se rende diante da pessoa bendita de Jesus, quando a igreja do Senhor clama a Deus por socorro, louvado seja o nome do Senhor, como diz a palavra do Senhor, como diz o Salmo, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
mas desde quando, mediante nós passarmos a buscar o Senhor, mediante nós passarmos a clamar ao Senhor. Então a nação de Israel agora começou a clamar a Deus, a interceder, a apresentar a sua causa diante do soberano. Aleluia! E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que nesse intervalo de tempo, louvado seja Deus, estava Moisés ali, agora em Midian. Passou, louvado seja o nome do Senhor, muitos anos ali, né? E certa época agora, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. Louvado seja o nome do Senhor, por trás da montanha, a montanha de Deus, o monte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia, meus amados irmãos, vai nos dizer que quando Moisés olhou, Deus se manifestou, aleluia, naquele monte, numa sarça de fogo, um fogo ardente, e não consumia. Louvado seja Deus. Então criou em Moisés, louvado seja o nome do Senhor, né, o desejo, a necessidade de ver aquilo que estava acontecendo, né? E uma coisa eu quero te dizer neste momento. Então você tem que abrir o teu coração para criar a necessidade de Deus. Ou seja, você tem que ter a necessidade, louvado seja o nome do Senhor, para buscar a Deus. Você tem que, dentro de você tem que ser espontâneo, louvado seja o nome do Senhor, em ter uma intimidade particular com Deus. No momento, louvado seja Deus, através do clamor, através da oração, é que o crente, ele tem um particular com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, e a Bíblia vai nos dizer que então Moisés agora se vira e vai até aquele local para ver o que estava acontecendo, ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, nem mais nem menos é que a nação de Israel agora passou a clamar ao Senhor com sinceridade. Passou a clamar ao Senhor continuamente. Melhor dizendo, todos os dias. Eu posso imaginar assim, dessa forma. Então nós que somos igreja do Senhor, devemos estar a cada dia, louvado seja o nome de Jesus, buscando ao Senhor todos os dias, todos os momentos. Nós sabemos, meus amados irmãos, que nós estamos passando por momentos difíceis. Nesse momento, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então é preciso nós clamarmos ao Senhor, apresentar ao Senhor as nossas causas, apresentar ao Senhor as nossas queixas, louvado seja o nome do Senhor, pedir a Deus perdão pelas nossas transgressões, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e apresentar a Deus a nossa nação, apresentar a Deus os nossos líderes, apresentar a Deus os governantes, para que o Senhor nosso Deus venha entrar em providência, para que o Senhor nosso Deus venha agir no nosso meio, ou seja, para que o Senhor nosso Deus venha ouvir o clamor da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O que está faltando, irmãos, louvado seja Deus, da igreja do Senhor, é passar a clamar mais o Senhor. É preciso estar mais com integridade ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Porque no momento de Deus ele vai se levantar. Deus vai ouvir o seu clamor. Deus assim, louvado seja o nome de Jesus, vai intervir o que está acontecendo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, na nação e no mundo inteiro, no globo terra, para a honra e a glória do nome de Jesus. Então, queridos, quando a nação de Israel, louvado seja o nome de Jesus, passou a clamar ao Senhor, Deus agora ouviu o clamor. E a Bíblia aqui vai nos dizer no livro do Êxodo, capítulo 3, louvado seja o nome de Jesus, a partir do versículo 4,
louvado seja o nome de Jesus, que Deus agora fala com Moisés: Moisés, não te chegue para cá, tira os teus sapatos, ou seja, tira as alparcas, tira a sandália dos teus pés, porque o local que você pisa é santo, o lugar que você está é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aí no versículo 6, a palavra do Senhor nos diz que Deus agora começa a falar com Moisés da seguinte forma: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós sabemos que Ele é o soberano, né? O princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que operou no passado, continua operando no presente e sempre vai operar. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Deus começa agora a falar com Moisés e diz, versículo 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente, olha aí, a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Então, meus queridos, o Senhor, Deus contempla todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, mas o Senhor, Ele quer ouvir da minha e da tua boca o nosso clamor. Louvado seja Deus. Aí Ele está dizendo aqui, Ele ouviu e está ouvindo atentamente o clamor do seu povo, por isso Ele viu, Ele ouviu e Ele desceu para livrar. Quando o povo, meus amados irmãos, está clamando a Deus com sinceridade, quando o povo, aleluia, está clamando a Deus continuamente, a Bíblia vai nos dizer aqui que Deus, Ele ouve, Ele vê e Ele desce para livrar. E quando, meus amados irmãos, Deus desce, aleluia, louvado seja Deus, Ele desce com grande poder. Aleluia, Ele desce, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, para livrar os seus, aleluia, para livrar os seus escolhidos, para livrar a sua igreja. Não é diferente, irmãos. Nós sabemos que o Senhor Jesus tem assim nos concedido vitórias. Nós sabemos que o Senhor Jesus tem assim nos livrado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora, aí Deus ouve o clamor, né, da nação de Israel, né? Chama Moisés, ortoga Moisés, louvado seja o nome de Jesus, ou seja, autoriza Moisés, né, aí ao Egito a proclamar a palavra do Senhor, o decreto de Deus, né, até o faraó, para livrar o povo de Deus do cativo, da mão do rei do Egito, o faraó. E nós sabemos, meus queridos amados irmãos, toda essa história, todo esse trajeto, o que aconteceu por ali, até a saída do povo hebreu da terra do Egito a uma terra que da qual Deus tinha assim prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja Deus. Ou seja, Abraão, né? Abraão, Isaque e Jacó, que é Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A concluir, aleluia, os projetos de Deus, a concluir, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Deus prometeu aos nossos patriarcas na fé. E nós sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele cumpriu com a sua palavra e continua cumprindo com a sua palavra em nossas vidas. Porque no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, se não me falha a memória, ele fala a Jeremias,
eu velo com as minhas palavras para cumprir. Então o Senhor, Ele está velando, Ele vela com a sua palavra para cumprir na minha e na tua vida. Mas basta, meus amados irmãos, nós clamarmos o Senhor, nós se dobrarmos e nós se humilharmos diante do soberano, para que ele possa, aleluia, entrar em providência, ouvir o nosso clamor, ver o nosso clamor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e descer na terra para nos livrar da mão daquele que tem nos oprimido. Louvado seja Deus, para nos livrar, louvado seja o nome de Jesus, desse vírus, louvado seja o nome do Senhor, que está assolando toda a terra, para a honra e a glória do nome de Jesus. Nós sabemos, amados irmãos, que é no tempo de Deus, é na hora dele, e nós sabemos que o juízo do Senhor está sobre a terra, e nós sabemos que a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo já está à porta. Então nós devemos continuar clamando, se rendendo aos pés de Jesus e pedindo a Deus graça e a sua infinita misericórdia, para que possamos passar por esta tempestade e esperando a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus continue vos abençoando a todos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero pedir aos amados irmãos que nos ajude, louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva no nosso canal aí, em nome de Jesus, deixe o seu comentário, louvado seja o nome do Senhor. Dá aquele joinha também para nos ajudar no nosso canal. Nós estamos começando agora, em nome de Jesus. Coloque o seu comentário, o seu pedido de oração. Louvado seja Deus, que nós vamos estar assim também atendendo, louvado seja o nome do Senhor, a cada um dos amados irmãos que assim está nos ajudando nesse canal, para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.